irmãos de jornada. Tenham um bom domingo e que a paz do Senhor e saúde esteja presente. Para que tudo isso ocorra, a nossa paz, principalmente na época, é preciso que busquemos entender não o que está acontecendo, porque Deus permitiu, você não vai entender. Porém, buscar compreender qual será o comportamento para superarmos esse momento difícil. Nada mais é que já sabemos há milênios, o Evangelho vivenciado. Portanto, vamos procurar entender a lógica do Evangelho, embora de uma forma assim romanceada, conforme Jesus ensinou por parábola, mas ele nos traz assim condições, se nós nos esforçarmos para entender a sua essência. Vejamos aqui, por exemplo, na lição de hoje, que é o caminho, a verdade e a vida, a lição 82, madeiros secos. Vejamos, madeiro seco, quem nos traz essa lição foi Jesus, que ali em Lucas deixou anotado para nós hoje. Porque se há um madeiro verde, faz isto, que se fará o seco. Essas palavras anotadas por Lucas são palavras de Jesus que não chegam. O que ele quer dizer com isto? Ele, um espírito que nós sabemos de altíssima altura, elevação, que nem mesmo cogita reencarnar, ele só reencarnou para nos socorrer. Ele reencarnou para nos ensinar. Tudo que ele fez, até uma vírgula, um ponto, a sua palavra, por mais simples, um gesto, é ensinamento dele, porque ele é puro, ele é perfeito. Era ele o caminho, a verdade, a vida. Se nós buscássemos nos acompanhá-lo, viver como ele viveu, aprender o que ele nos deixou, porque ele já sabe isso há bilhões de anos e vive, nós vamos ter força para passar pelo, não só essa pandemia, mas passar pela força que nós precisamos na nossa doença, da nossa impaciência, das nossas imperfeições morais. É preciso hoje trabalhar isto. Aliás, sempre foi preciso. O homem se desvirtuou disto, hoje paga caro, sofre muito. Eu tenho percebido isto, que aquele que aprender o Evangelho, não importa qual a religião, aprenderam e praticaram, eles passam bem melhor do que aqueles que desconhecem a Jesus, seu Evangelho, ou que não vivem os ensinamentos de Jesus. Vejamos aqui, então, no trecho que Emmanuel vai nos orientar, vai nos esclarecer essas palavras que ele nos deixa no livro, conforme eu disse, capítulo 82 do Caminho, Verdade e Vida. Jesus é a videira eterna, é a vida eterna, e ele nos passa isso. Cheia de seiva divina, só virtude, coisas boas, felicidade, alegria, saúde, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens e o mundo. Não lhe ofereceu senão a cruz, embora todo esse comportamento, os ensinos dele, ofereceu a flagelação, a morte infamante. Era óbvio que Jesus chegou, viveu isto aqui, ninguém queria sair da preguiça, ninguém queria fazer a reforma, ninguém queria sair do vício, ainda hoje. Vejamos, desde milênio remoto é o Salvador Jesus, o puro por excelência, que não devemos esperar, por nossa vez, então, espírito perfeito, criatura endividada que somos, representando dessa seiva o galho seco na árvore da vida que Jesus nos deu. Somos galhos secos por causa desse nosso materialismo ainda apegado à matéria. Em cada experiência, em cada encarnação, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda das atitudes atrozes. É nós que reparamos, é nós que vamos
voltar e fazer o caminho certo e correto, conforme Jesus ensinou. Somos nós, madeiros sem vida própria, estamos aprendendo agora com Jesus. Sim, que as paixões humanas, nossos vícios, inutilizaram essa vida que Jesus nos deu em sua fúria destruidora dessas paixões. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, é bastante conhecido isso, quando a sua fronte raquítica não produz. O efeito é benéfico e compensador se fizerem nós que somos galho seco. Se sofrer, se muitas vezes ali buscar a solução para o nosso problema, procurar entender, então pode ser que nós recuperemos a nossa vida e caminhamos pelaquela que Jesus nos deixou. O martírio de Jesus, o martírio do Cristo, ultrapassou todos os limites de nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida, Ele que deu vida a todos nós, sofreu por desejar transmitir a nós essa essência, a seiva fecundante, essa essência de vida, essa força. Sofreu, passou tudo isso para nos mostrar que estava no seu Evangelho. Como lenho seco, ressequido que somos, ao calor do mal que ainda vivemos, sofremos por necessidade, por querer, por não querer os ensinamentos, e sofremos, mesmo assim ainda, vamos fazer que seja em nosso favor, agora retificando o nosso caminho, modificando nossa conduta, fazemos a nossa reforma íntima. O mundo organizou a tragédia da cruz, foi eles aqui, nós, para o Mestre, o Senhor Jesus, por espírito de maldade e ingratidão, mas nós outros, hoje que conhecemos o Evangelho, hoje que aprendemos o Evangelho, se temos cruz na senda, na nossa caminhada por atitudes anteriores, que é uma senda redentora, agora nossa caminhada, retificarmos, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, não, Ele não castiga. A dor é para despertar e buscar no Evangelho, mas Ele faz isso por ser um amoroso Pai de nossas almas, de nossos espíritos, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos, e o único processo educativo aos espíritos é a dor. Aí ele busca. Se não tiver a dor, ele pouco está ligando. Meus irmãos, muita paz. Que Deus abençoe a todos nós. Até amanhã.